Olá, Mari, tudo bem? Olá, tudo bem, Márcia? Prazerzão estar de novo aqui com você para mais uma live explicativa que eu acho que a gente vai trazer um conteúdo maravilhoso aí de novo para o público. Vai ser muito bom. Muito bem. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Tudo Estou certinho? te ouvindo bem, super bem, te vendo bem, te ouvindo bem. Tá, joia. Então, obrigado por estar aqui esclarecendo, porque sempre que surge algo novo e sempre que envolve muitas partes, e hoje é o nosso tema, a gente vai falar sobre os dois lados dessa lei, os dois lados da NR1. Então, para quem não assistiu a primeira live, nós vamos deixar inclusive o link aqui, onde a gente falou muito das responsabilidades, das obrigações, da empresa como um si. Falamos um pouquinho da responsabilidade do funcionário e depois as pessoas vieram conversar comigo, vieram me trazer alguns anseios, né, Mari? E um deles era sobre, sim, a minha empresa tem NR1, mas ainda assim eu me sinto coagido, mas ainda assim eu me sinto pressionado, ainda assim eu me sinto com ansiedade, não vejo melhorias significativas. Olha o tamanho da bronca, porque é algo que vem para melhorar, mas a cobrança aumenta, porque a lei existe, as empresas dizem que estão aderindo, agora não tem mais nem dizer, porque elas têm que aderir, mas do outro lado ali tem os funcionários que estão pedindo socorro ainda, né? Então, além da lei, o que mais pode ser feito? Então, vai tá babado hoje essa live, tanto é que a gente deixou aqui selecionamos algumas perguntas, né, Mari? Então, se você quiser ver a sua pergunta respondida aqui sobre a NR1, olha, eu acho que vai dar um programa aqui, pelo menos uma vez por semana, a gente vai ter que vir aqui tirar dúvidas. A Mari disse que está super preparada para responder tudo, e aí eu vou trazer, então, aqui para nós a primeira pergunta, que fala sobre como lidar com a forma agressiva da liderança. Será que essa aqui é a primeira? Não, a gente está na terceira aqui. É, a gente está na Aqui, ó, terceira. vamos A lá. primeira é quanto Vamos por efetivamente. ordem, né? O quanto efetivamente a NR1 vai trazer diferença para as empresas e como a gente consegue medir essa mudança. Nossa, Essa pergunta ela é muito pertinente, visto já no teu primeiro comentário das respostas que vieram para você através da primeira live. Ah, minha empresa tem a NR1 e eu não estou vendo mudança, eu não estou vendo uma melhoria da tratativa da liderança comigo, eu continuo me sentindo pressionado. Então, tem um passo a passo aí que o colaborador pode e deve seguir. O que acontece é que a maioria das empresas estão tentando implementar a NR1 através da segurança do trabalho. Não é o correto, porque a segurança do trabalho não tem formação em desenvolvimento humano e a NR1 trata diretamente disso, desenvolvimento humano dentro do ambiente de trabalho. Então, o quanto efetivamente eu vejo dentro do ambiente de trabalho que está sendo efetiva a NR1. Primeiro, porque a gente vai ter pessoas mais saudáveis e mais engajadas, a gente vai ter uma equipe mais colaborativa, a gente vai ter redução de estresse, de ansiedade, a gente vai ter um quadro de funcionários mais unidos e a gente vai ter um ambiente de trabalho mais colaborativo. Se você tiver um plano da NR eficiente dentro da tua empresa, é impossível esses dados não melhorarem. Se não estão melhorando, é porque as tratativas não estão sendo efetivas. Isso, eu digo assim, essa é a forma que o colaborador vai perceber que a NR não está funcionando dentro da empresa dele. Ele vai notar o ambiente diferente, ele vai notar as pessoas emocionalmente mais concentradas, mais engajadas, um ambiente mais colaborativo. E já falando da legislação, como é que vai ser medido essa eficiência?
através dos relatórios trimestrais que a empresa é obrigada a emitir, porque a NR1 pede. Então, a empresa, o órgão ou o profissional que estiver aplicando a NR1 vai ter que fazer relatórios trimestrais e apresentar no gov.com, que é onde vai ser fiscalizado essas melhorias dentro da empresa. Então, pelo colaborador, vai ser visto a melhoria através do ambiente como um todo. E pelos órgãos fiscalizadores, vai ser visto através dos relatórios que vão ter que ser encaminhados para esses órgãos fiscalizadores. E o que, que consta? Eu tento não invadir as perguntas, mas vem o insight. Não, mas fica à vontade. O que, que consta nesses relatórios? O que, que eles vão estar analisando? O que eles vão estar analisando? Todos os pontos que o PGR pede, que é a questão emocional, que é a questão de Lely Dort, que é a questão psicossocial. Todos os pontos que envolvem o treinamento, a legalidade da NR1, que é tudo que é voltado para o lado biopsicossocial, porque o que a NR1 pede? Que seja feito o levantamento de dados para que se entenda quais são as doenças emocionais que é desenvolvida dentro daquele ambiente de trabalho. Então, a cada 3 meses, esse levantamento de dados é refeito. Tudo que a NR pede é que todas as doenças biopsicossociais sejam levantadas, tratadas e que tenham um treinamento de continuidade. Então, o que envolve? Todas as doenças. O relatório ele vai medir o teu nível de estresse, teu nível de ansiedade, teu nível de Lely-Dort, a tua comunicação com a liderança, como é o ambiente de trabalho como um todo. Aí cada profissional vai ter o teu jeito de medir. Falando do nosso método Energize, a gente traz através de uma pesquisa que é feito e que tem pontos que vão investigar todos esses questionamentos que a INR pede, né? Todos esses pontos, tanto o lado emocional, quanto o lado psíquico, quanto o lado físico, quanto o lado emocional. Então, todos os pontos que tem que ser levantados. A ferramenta que você vai usar é diferente de cada profissional que está agindo com a NR1. Por que eu falo que não estou dizendo que não pode a segurança do trabalho fazer. Estou dizendo que, como formada que sou em segurança do trabalho, a gente não é treinado para trabalhar com esse ponto da NR1. Não é. Nós não somos treinados. Que alívio você falar isso, né, Mário? Que você dá o carteiraço, fala assim, ó, não é recomendado, mas aí você diz, não, eu venho da área, eu sou, então eu sei o que eu estou falando. Isso. A gente é treinado para lidar com segurança do trabalho, e não segurança emocional do colaborador e nem na parte colaborativa como um todo, até porque não temos formação para isso, não temos. Mas as empresas estão tentando fazer isso. Eu acredito, Márcia, que lá na frente eles vão entender que a segurança do trabalho não tem nem tempo para se engajar dentro daquilo que a NR1 está pedindo, porque, de novo, a NR1 não pede só uma implantação de um projeto, ela pede toda uma mudança colaborativa dentro da empresa, por isso que é feito continuamente um trabalho. A segurança do trabalho dentro de uma empresa já tem N funções. Acredito eu que eles não vão dar conta, mas futuramente eles vão entender a grandeza da NR1 e talvez daí se entre na cabeça que realmente é preciso contratar um órgão ou um profissional que esteja capacitado para isso. Perfeito, até porque a segurança é alerta, né? Aconteceu qualquer acidente, ela tem que ser a primeira a chegar lá e fazer todos os protocolos pertinentes. Não pode, estou ali, também é um momento super importante, às vezes está numa conversa, às vezes está dando um feedback, está fazendo um PDI, está ali no momento com o funcionário, e você tem que sair e deixar ele ali, esfria todo aquele andamento, né? Toda aquela tensão que deveria ser para o funcionário, acaba tendo que ser quebrada em função de um atendimento. Então, faz total sentido quando você diz, né? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ajuda muito, complementa, mas não é a mesma coisa. Eu mesmo, como profissional de segurança do trabalho, já fui chamada para
para implantar a NR1 em empresas e eu falo, não, eu tenho a ferramenta que vocês precisam, mas eu não consigo implantar, porque tenho a formação, mas não me vejo preparada para trazer tudo que a NR1 exige. Mas como consultora, eu ofereço meu projeto, que aí sim ele vai te entregar tudo que a NR1 precisa. Que é essa Tudo. parceria com a Energize, né? Muito bem. Exatamente. Vamos Essa lá, que eu acho parceria. que também uma pergunta, ela acaba complementando a outra, né? É isso aí que aconteceu. Como lidar com a forma agressiva da liderança em relação à cobrança de metas e a própria sobrecarga de trabalho? Uhum. Aí é bem direcionado para o colaborador e a gente já vai responder duas perguntas em uma. Então, essa questão da liderança a gente sempre traz muito e é uma coisa que a NR pede, exatamente pelo levantamento que foi feito, que a maioria das doenças biopsicossociais, elas não acontecem em decorrência do trabalho, e sim do ambiente de trabalho, e principalmente da comunicação entre liderança e liderados. Então, a gente sempre fala que a própria NR pede para que se tenha treinamento e desenvolvimento da liderança, para que a tratativa entre esses dois pilares melhore, né? Porque a gente há de convir que na maioria das empresas se tem um espaço muito grande entre os colaboradores e a liderança, e na verdade é esse espaço que tem que diminuir, porque bem ou mal estamos falando de funções diferentes, mas de pessoas. E ambos os lados, e aí a gente traz o nosso tema de hoje, os dois lados da lei, ambos os lados são pessoas que têm cargas emocionais que acabam acarretando estresse, ansiedade lá no ambiente de trabalho. Só que a liderança, ela tem essa função de tratar diretamente com o colaborador de uma forma que não desenvolva doença emocional no colaborador, porque ele tem que cobrar sim, mas ele tem que saber a forma como cobrar. Porque a questão não é as metas, a questão não é cobrança, a questão é a forma com que isso é feita. Então, como lidar com a forma agressiva? Primeiramente, se leva para CIPA, para o comissionamento da CIPA, tá? Depois você pode se recusar a fazer, o colaborador se sentir muito pressionado, ele pode se recusar a fazer o trabalho, tá? E depois ele pode levar para o sindicato da categoria e depois ele pode levar para o Ministério do Trabalho. Então, ele tem todo um caminho que é de direito dele. Por isso, de novo, empresas e empresários, a importância da NR1, porque a NR1 ela pede muito que se tenha esse desenvolvimento da liderança, principalmente na tratativa. Então, a gente acha que é um mega problema, não é um mega problema, a gente só precisa melhorar a comunicação entre esses dois pilares, liderança e colaborador. E também acima da liderança, a gente está falando de gestores, diretores, porque quando a cobrança vem em excesso lá de cima, ela recai sobre a liderança que recai sobre o colaborador. Por isso, a NR1 pede, não é voltado ao colaborador, é voltado ao ambiente de trabalho. Todos, desde gestores, donos, líderes, colaboradores, precisam estar engajados no projeto da NR1, no programa da NR1. E aí, de novo, a segurança do trabalho talvez não alcance todos os patamares que a NR1 pede, não obriga, mas pede que seja feito, porque se você engajar todos os pilares, não tem como a gente não alcançar resultados. Não tem. Sempre vai vir um resultado bom. Você foi falando, eu fui lembrando quando você diz assim, não é o que você diz, mas como você diz. E eu lembrei que numa das empresas que eu trabalhei tinha um caso de um gestor que tinha muita reclamação, desde a questão do asseio pessoal dele, da higiene, que aí as meninas eram um time de mulheres, aí reclamavam, né?
dessa questão da própria apresentação, porque era vendas, era marketing, da forma como vinha cobrar as coisas. E aí a gente tinha um pequeno agravante, que ele era uma pessoa da família. Então, assim, a gente vai se deparar com casos como esses, que vai ser preciso muita conversa, né? E eu lembro, assim, que era muita conversa, eram temas delicados que precisavam ser tratados, direcionados, específicos com essa pessoa. Então, quem escolhe ser líder, mas principalmente também os gestores de RH que estão nesse fogo cruzado, digamos assim, tem que ter uma preparação, assim, é muito amor pelo trabalho e por acreditar no desenvolvimento das pessoas, porque uma pessoa adoece um time todo, né? Desestabiliza. Então, que bom que tenha norma e que, de novo, essas situações delicadas vão existir, vai precisar muito jogo de cintura, principalmente aí quando envolve a questão parentesco, porque às vezes se é um funcionário está dando problema, não, vamos fazer uma nova contratação. Mas aí quando envolvem expectativas, contratos emocionais, como eu gosto de usar esse termo, aí fica um pouco mais delicada ainda a situação, né? Exatamente, muito mais. A gente indica, inclusive, que mesmo dentro da NR1, empresas que trabalham com a exigência completa da NR1, nós, por exemplo, nós somos treinados não só como consultores, nós somos treinados como todos nós temos formações, tá, gente? Para trabalhar com palestras e mentorias voltadas para a liderança. Então, a gente entrega a ferramenta, a gente treina toda a liderança para que, primeiro, ela seja o exemplo de uso da NR dentro da empresa e, segundo, que ela se torne uma pessoa exemplo a ser seguido dentro da empresa. Então, no momento que ela equilibra o emocional dela, automaticamente os outros colaboradores vão ver ela como inspiração, essa palavra que eu estava buscando, que ele se torne uma inspiração para os colaboradores, porque quando você usa, você muda, você mostra que realmente está trazendo eficiência. Então, nós, além da ferramenta que a gente traz de implantação da NR1, a gente também trabalha o pilar de palestra e desenvolvimento para liderança e para colaboradores, para eles entenderem a importância de estar junto nessa norma, sabe? Não é só implantar, é um acompanhamento total, mas sempre o pilar tem que começar lá em cima na liderança. Muito bem, lembrei de um caso aqui, mas vamos para a próxima, vamos ver se vai ser respondido aqui no decorrer. Podemos ir, né? Podemos. Vamos lá. Como fazer funcionar a NR1 nas empresas para que realmente traga mudança? Então, o primeiro pilar, compromisso da liderança. Líderes exemplos priorizam a saúde mental e comunicação. Isso é prioridade. Então, é isso, gente. É chamar a liderança para que ela dê o primeiro passo de mudança no ambiente de trabalho. Porque quando eles se tornam exemplos, automaticamente os colaboradores vão se engajar. A liderança se tornando exemplo, o engajamento acontece dentro da empresa. Aí depois é só seguir os pilares da NR1. Então a gente fala que é compromisso da liderança, treinamento, identificação dos riscos, planejamento de ações efetivas, capacitação de líderes e colaboradores. Aí entra de novo o treinamento, que pode ser feito por alguém da própria empresa que está sendo contratada da NR1 ou pela própria liderança, que aí já vai estar capacitado para falar de uma forma diferente com o colaborador. Comunicação e engajamento, monitoramento dos resultados, todos os pilares da NR1 e melhora contínua. Todos os pilares da NR1. Se você seguir tudo aquilo que a NR1 pede, não tem como não dar resultado. Por isso, de novo, eu falo que, até por isso, a própria segurança do trabalho
muitas vezes ela é vista de uma forma diferente dentro do ambiente de trabalho. E eles também estão no mesmo ambiente de trabalho que está causando doença emocional. Então, com que credibilidade que eles vão chegar e conseguir implantar um projeto dentro da empresa que eles mesmos estão sofrendo ali dentro daquele ambiente, essas doenças emocionais? Então, tem que se entender que precisa-se de uma empresa ou de um profissional qualificado que venha de fora para trazer essa mudança. Que, de novo, não é sobre o colaborador, é sobre toda a empresa. E a própria segurança do trabalho é uma das mais sobrecarregadas emocionalmente dentro da empresa, exatamente por lidar com doenças relacionadas ao trabalho, com distúrbios relacionados. Então, como que você pega uma pessoa que já está tratando disso e está sofrendo disso para tratar isso? Verdade. Você está falando ali da equipe de segurança do trabalho. Isso são para empresas maiores, empresas com um pouco menos funcionários, com um número menor de funcionários, tem a CIPA, né? Todas as empresas têm a CIPA, e empresas menores ainda não têm CIPA, não tem segurança do trabalho, mas agora tem a NR1 para amparar nessas questões, né? Então, são 3 níveis diferentes, mas agora a NR1 vai pegar para todas e conforme o número de funcionários vão ter exigências diferentes, né? Já tem as exigências diferentes. Exatamente. E é tão fácil de desenvolver essa melhoria, é tão rápido, tão fácil, e principalmente vai ser muito eficiente. Eu acredito muito nesse projeto, nessa NR1, que vai trazer mudanças e que futuramente a gente vai estar falando de muitos benefícios por aí. Teremos muitas histórias de sucesso pela frente. Acredito muito nisso. E tu acredita, Mari, que tem diferença entre a empresa que vai estar monitorando a implementação da NR1? Você acredita que há uma diferença bastante grande da empresa, porque tem que contratar uma empresa, né, para monitorar a NR1. Isso é fato, né? Não tem como fazer sozinho. Ah, eu implantei a NR1. Não existe isso, né? É o que a maioria das empresas estão fazendo. Maioria não, mas eu escuto, eu já vou te falar que de todos os casos que eu escuto, 20% estão implantando com a com a segurança do trabalho. E eu, de novo, falo sobre minha formação, não temos formação para isso. Não para abranger tudo que a ANR pede, tá? A maioria das empresas estão levando nas coxas, falando grosseiramente, e acham que vai dar resultado, e não vai. Não vai, gente. Literalmente não vai. Talvez algumas expandindo o quadro, aumentando, fazendo outros braços, talvez dentro, mas que na verdade não precisaria quando tem a energia, por exemplo, a Energize, né? Que tem aí tudo pronto e basta só rodar os protocolos, preencher os formulários, tudo muito estruturado, mas principalmente amparado, porque eu acho que tem que estudar, tem que buscar as informações, tem que alocar, capacitar o pessoal, aí troca alguém da equipe, já dá aquela esfriada, você está abrindo brecha para daqui a pouco aí vir algumas multas, né? Mas vamos lá Exatamente. Uhum. para a próxima pergunta, que diz assim: como trazer essa consciência para a liderança e para os gestores? Eu estava me coçando aqui para não falar isso, eu estava me segurando aqui, Marina, porque na teoria, na explicação, e era sempre essa minha bronca na época de faculdade, na época de, né, de especialização, onde a gente vê muita coisa nos livros, teoria, e precisa, não tem outra forma, mas a gente sabe que na prática tem muita coisa que não é bem assim que funciona. Então, quando a gente fala, tem que engajar, tem que treinar, mas como é que a gente vai trazer essa consciência para a liderança e para os gestores, que no final do dia eles querem o lucro, eles querem a produção. Exatamente. Aí, de novo, treinamento, palestras, mentorias e desenvolvimento da liderança. É o único jeito da gente trazer consciência para essa liderança, de que precisa começar com eles. Então, as empresas que estão fazendo a legalização a implantação, tá? Nem falo legalização porque eles não têm
que me provem ao contrário, né? Que estão trazendo a formalização da NR1 para dentro das empresas. Isso já mostra que a liderança está jogando para a segurança do trabalho uma responsabilidade que deve começar neles, um trabalho que deve começar neles. E, de novo, a segurança do trabalho, a maioria das vezes, não tem aporte com a liderança para mudar a mentalidade deles, sabe? Enquanto que um profissional que vem de fora, uma empresa que vem de fora, já vem assertivamente resolvendo os pilares da NR1, que precisa começar pela liderança, pelo treinamento, pela capacitação e pela tratativa correta da liderança com os colaboradores. Só depois implantar a NR1 da forma como tem que ser, porque não é só para a liderança e não é só para o colaborador, é para todo mundo. Mas se começa com a liderança. Então, como trazer essa consciência para a liderança e para os gestores? Primeiro, entender, fazendo eles entender a importância da NR1 e o que realmente a NR1 pede, porque ela pede a capacitação e o desenvolvimento da liderança, ela pede isso. E depois trazendo esse treinamento e trazendo cursos e trazendo mentorias e trazendo desenvolvimento para que a tratativa da liderança comece a ser assertiva com os colaboradores. Só nesse pilar a gente já resolve, ou a gente tem um ganho aí, vamos colocar de 50% na melhoria do ambiente de trabalho e das doenças emocionais. Porque no momento que o colaborador já vê a liderança tratando ele de uma forma diferente, o ambiente já muda, o colaborador já muda. E aí Verdade. depois é só trazer para o colaborador a parte dele, ó. Agora você tem uma tratativa diferente, agora o ambiente está melhor, agora vem a tua parte de fortalecimento emocional para que a gente torne esse ambiente colaborativo emocionalmente muito mais funcional. Mari, eu lembro, né, na faculdade, quando eu estava lecionando, um aluno ele me trouxe um caso muito interessante, e isso vale para ajudar aqui nessa pergunta. Ele trouxe o case da empresa onde ele trabalhava. Era uma empresa de engenharia ambiental, e o engenheiro lá, ele era muito bravo. E diz que ele discutia com o cliente, ele dava aquele soco na mesa, não dava para ser contrariado, só que ele era muito bom, ele era bom demais nos projetos, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele não tinha esse trato, ele não tinha essa gestão de pessoas. E esse meu aluno, ele usou esse termo assim, prof, eles construíram uma jaulinha para ele, construir uma salinha lá, que a gente chama, ele está lá na jaula, porque ele está proibido de conversar com os clientes. Olha só, ele está proibido de conversar. Então, assim, é por isso que eu digo que na prática é diferente. Então, assim, imagina a empresa perder um ótimo engenheiro em função de talvez promover ele como líder. Então, a gente tem que ter isso muito bem claro, e eu não vou, assim, me adentrar, porque eu tenho vários exemplos, né, de situações onde você tinha um ótimo operador, um ótimo técnico, e quando promoveu a líder, você acaba perdendo o líder e esse técnico também, né? E aí, o que eu respondi para esse aluno, né? Antigamente, as pessoas, elas se especializavam e eram contratadas por aquela competência. Precisa ser de engenheiro, ok. Então, a gente vai contratar um engenheiro. Agora, não, a gente precisa de engenheiro com habilidade em gestão de pessoas. Então, ele vai ter esse emprego, ele é bom, muito bom, mas com certeza novos profissionais bons, muito bons, estão surgindo no mercado, que sejam engenheiros e que tenham também gestão de pessoas. Então, hashtag fica a dica para os líderes que são mais técnicos, eles precisam se desenvolver na área de pessoas, na área de gestão de pessoas. Exatamente. E hoje em dia a gente fala eu acho que mas pouquíssimos empregos hoje em dia que não se trata com pessoas. Então, ou a gente se desenvolve para ter esse desenvolvimento humano dentro do ambiente de trabalho, ou você não é um profissional completo. Isso falando de todas as áreas, tá? Voltando a falar daquilo que a gente falou antes, que
Não é o que se fala, não é o que se cobra, não é sobre metas, é como se faz essas metas. Eu cito muito, eu trabalhei em uma empresa em São Paulo, Márcia, que a gente tinha metas altíssimas, altíssimas mesmo. Mas a gente ouvia falar dessas metas 2 vezes por mês, que eram reuniões que nós tínhamos com a gerência e com os donos da empresa. Primeiro, essas reuniões aconteciam de uma forma muito leve, era um café, a gente ia fora do horário de trabalho, a gente era convidados para um café, lá tinha o dono, tinha a gerência, e eles simplesmente colocavam as metas que nós tínhamos tido na quinzena passada, e se tinha sido batida ou não. E depois eles apresentavam as novas metas para nós. Nós tínhamos uma gerente que ela ficava quase que 100%, 80% do tempo ela estava com nós. Nós não ouvíamos falar em metas sem ser no dia da reunião, mas a forma com que ela lidava com nós era tão incentivadora que a maioria das vezes a gente batia meta. E os donos nunca prometeram nada para nós em relação a metas, mas todas as quinzenas que a gente bateu as metas, nós recebemos uma bonificação dele, sempre. Então, a gente sabia o quanto valia a pena bater as metas, mas a gente não ouvia falar. Era o único dia, era o dia da apresentação e ponto. E o ambiente de trabalho era muito favorável para que se batesse metas, porque a gerente ela era tão colaborador quanto nós. A nossa comunicação com ela era fluente, ela era literalmente engajada na equipe. É o exemplo que você estava querendo citar ali antes, né? É uma Isso. líder exemplo. Uhum. Então, eu já trabalhei em empresas e que tinham metas, que é um exemplo essa, e que nós nunca sofremos sobrecarga por conta das metas. E eu já trabalhei em empresas que não tinham metas e que emocionalmente o ambiente de trabalho era aterrorizante. Não tinha meta, mas você não conseguia se expressar dentro desse ambiente de trabalho, você não conseguia ter voz dentro do ambiente de trabalho. Em um ambiente de trabalho em que não houve o colaborador, ele só tende a desenvolver doenças emocionais lá dentro. E automaticamente aí traz-se tudo aquilo que a NR1 tenta resolver hoje, que é doenças, ansiedade, afastamento, burnout, faltas. Não, tudo aquilo que a NR1 vem para ajudar. Muito bom. Vamos lá, que temos mais perguntas aqui. A nossa próxima pergunta é: como será fiscalizado isso tudo a curto, médio ou a longo prazo? É um Então, ou outro, ou é todos juntos? a fiscalização ela vai acontecer tudo de forma digital, então é a empresa disponibilizando os documentos lá no gov.com, que cada um vai ter que disponibilizar. Então, a curto prazo, as ações preventivas vão acontecer de forma comunicativa, vai ser dado um aviso prévio para que essa empresa coloque a NR1 em irregularidade dentro das empresas, que acredito eu, esse prazo já passou, porque já estamos falando de 1 ano da implantação da NR1. Depois vai ser feito o cruzamento de dados com essas empresas, porque por mais que você disponibilize os documentos no gov.com, essa continuidade e resultado vão precisar existir dentro da empresa e vai ser medido através dos relatórios trimestrais. Então, a médio prazo, eles vão fazer um cruzamento de dados que vai ser as tratativas aplicadas e o resultado gerado, e automaticamente esse resultado gerado, se for bom, vai ter menos afastamento de colaboradores lá naquele ambiente de trabalho, sinal que a NR está ok, está funcionando. Então, esse cruzamento de dados vai mostrar se esses relatórios realmente estão fazendo efeito. Aí voltamos à segurança do trabalho, que está desenvolvendo isso em alguma empresa, e pode ser que é o que traga funcionalidade, tá? Mas tem que trazer funcionalidade a ponto de a redução de afastamentos e de doenças emocionais daquela empresa diminuir.
porque também não vai adiantar estar a documentação lá a cada 3 meses e os órgãos fiscalizadores ou o INSS continuar afastando gente daquela empresa. Não, mas eu estou mandando os relatórios, ok, mas os teus relatórios mostram uma coisa e os meus dados mostram outras, então vai ter esse cruzamento de dados. E aí a terceira parte, a longo prazo, vai ser multa e penalidade sobre judicial, né? Penalidade judicial. Então, são esses 3 pilares. Acredito que a gente já foi, que era aviso e ações, né? E a segunda é a que nós estamos agora, que é a documentação e o cruzamento de dados. E aí você está falando e eu vou buscando aqui os cases, né? É inevitável não fazer o link, né? É fazer uma colocação bem provocativa agora, né, Mari? Bem provocativa. Os dados são colocados ali. E eu vou tentar, assim, eu não vou revelar a empresa, não vou revelar quem, mas eu ouvi um comentário no seguinte aspecto. Eu respondi a pesquisa, mas eu sabia que ela tinha como saber que era eu que estava respondendo. Porque vamos imaginar um cenário. Você só tem um liderado. Então, óbvio que a resposta que tiver lá vai vir desse teu liderado. E isso aconteceu na prática, tanto é que a líder, que segundo essa minha cliente é uma líder tóxica, foi lá e depois agradeceu, obrigada que você foi generosa comigo na pesquisa, que você não, inclusive ela verbalizou, né, não me colocou como uma pessoa tóxica, uma pessoa que estivesse prejudicando o ambiente. Então, olha o quão delicada é a situação, né, Mário? Eu disse que ia ser polêmica essa minha colocação, porque são números que você coloca ali e as pessoas, de certa forma, elas também se sentem coagidas, porque às vezes elas dizem, não, eu vou aguentar até o final do ano aqui, pelo menos, mas eu preciso, então, amenizar. Então, para não me incomodar, eu vou aqui colocar que tá bom. Ó, olha aonde chegamos, Mari. Pois é, olha onde chegamos. Aí a gente volta a uma questão da NR, que os dados respondidos no PGRO, que é esse levantamento de dados, eles devem ser totalmente sigilosos e eles não podem ser acessados por liderança e nem sequer por segurança do trabalho. Esses dados, eles são o nosso. Estou falando da formação da minha empresa e da forma com que a gente age. O nosso primeiro contato nunca vai ser com a liderança. Por quê? A liderança é o primeiro pilar a ser desenvolvido. Como é que você começa entregando os dados para um dos pilares que é o primeiro a ser desenvolvido na NR1, que é o primeiro que a NR1 pede para que seja tomado medidas tratativas. Então, o nosso contato, e é o que a NR1 indica, que seja feito através do RH, Recursos Humanos, gerente de RH, porque a gerente de RH ela não está ligada diretamente aos colaboradores, ela está ligada diretamente a quem? Liderança. E aí, quando ela recebe o aporte de toda a empresa, não só de colaboradores. Porque se o pilar principal de desenvolvimento, de distúrbios emocionais está ligado entre liderança e colaboradores, como que você faz uma pesquisa onde a resposta vai exatamente para quem você, vamos dizer assim, recua dentro da empresa? Justamente. Isso, e é isso que me gera um certo receio da NR1 estar sendo tratado pela medicina do trabalho, pela segurança do trabalho, porque eu sei, eu já trabalhei nessa área. A gente se reporta diretamente à liderança, e aí como é que você faz para tratar a liderança se é para quem você se reporta? E quando a liderança, vamos usar essa palavra ali, quando ela já é tóxica, é porque existe aí um grau de insegurança, um grau de imaturidade, isso é inevitável, né? A gente Isso trabalha com já perfil é a prova de que ali está se desenvolvendo doenças
psicossociais entre colaboradores e liderança. E aí, no momento que a liderança assume o papel de tratar a NR dentro da empresa, ela não vai passar, porque é exatamente onde está a chama do negócio. E se ela tem a oportunidade de ir lá olhar e identificar quem são as bruxas e fazer a caça às bruxas, por que não fazer? Mas aí Exato, tem todo aquele trabalho por trás, né, exatamente. de desenvolvimento emocional, trabalhar o perfil comportamental e até às vezes chegar à conclusão que se a pessoa não tem competência, não tem capacidade para assumir esse posto, muitas pessoas já foram adoecidas. Então, é importante que cada vez mais se desenvolva o quanto antes essa competência. E quando eu falo de perfil, é que existem pessoas que são extremamente criativas, são extremamente técnicas, mas que, de fato, têm uma tolerância menor a estar conversando, ao estar interagindo com outras pessoas. E tem que ser respeitado, porque é perfil. Então, quando você Exatamente. esticar a corda, a pessoa vai surtar e é inevitável não respingar em todo mundo. E isso é muito É, sério. eu falando agora como com formação de desenvolvimento que eu tenho, eu falo muito assim, ó, que todos nós somos seres humanos iguais, independente do cargo em que ocupamos. E como Uhum. seres humanos temos pontos fortes, pontos fracos e pontos de melhoria. Dentro de uma empresa, os pontos fracos podem ser fortalecidos, os pontos fortes podem ser melhorados e os pontos de melhoria podem ser desenvolvidos. Então, olha como fica diferente a carga quando você olha para o lado bom do ser humano, porque você pode ser um top de um líder, mas você não pode ter a deficiência de não enxergar isso no teu colaborador. E para enxergar isso no teu colaborador, você tem que ter o desenvolvimento humano junto com a tua carreira, porque ela não é só técnica. Você Uhum. não é só um líder técnico dentro da empresa, você não é líder só para a empresa, você é líder para os teus liderados também. E como líder, você precisa saber desenvolver isso nos teus colaboradores, porque senão você não é um bom líder. Você pode ser um excelente dono da tua própria carreira, mas você não é um bom líder, porque um bom líder desenvolve equipe, delega funções e faz a empresa crescer através da liderança dele sem gerar doenças ou qualquer transtorno emocional lá dentro. Ah. E agora as pessoas vão se sentir avaliadas também, né? Então, se talvez antes tu não tinha avaliação, agora vai ter. E aí, qual é o Isso, teu grau de maturidade em relação a esse novo momento, em relação à avaliação? Vamos ver o que diz exatamente. as próximas perguntas aqui. Temos mais duas ainda. Vamos ver se a gente já encerra com o case de sucesso. Vamos deixar por último, tá? Se o colaborador não, ele sente que não está funcionando, como é que ele pode proceder? Aí é aquela pergunta que Animou, eu já né? respondi antes ali. Ele deve comunicar a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ele pode se recusar a fazer, se ele tivesse sentido pressionado a fazer e ver que não está dando resultado. Aí depois ele pode ir ao sindicato da categoria e depois ele pode denunciar ao Ministério do Trabalho. Tudo isso o colaborador pode e deve, é direito dele fazer. Claro que vão ter tratativas dentro da empresa em relação a isso, também a gente sabe, mas o direito dele é fazer isso. Ele pode recorrer a todos os recursos escaláveis que tem para ele recorrer, CIPA, direitos de recusa ao sindicato e ao Ministério do Trabalho. Muito bem. E nós já falamos, né? Até já comentei que vai ficar o link aqui embaixo da nossa primeira live, falando sobre o que é. Mas principalmente também me ocorre, né? Porque eu também faço bastante treinamento, mentoria com empresas, então muitas vezes eu pego o líder e os seus liderados, e eu vejo muitas vezes assim o quanto a empresa ela é boa. Em muitos casos, a empresa ela oferece uma série de benefícios, uma série de comodidades,
inclusive os treinamentos, mesmo antes de ter essa obrigação da NR, comigo, assim, né, esse momento de se desenvolver enquanto pessoal e profissional, e mesmo assim, tem alguns colaboradores que não enxergam essa oportunidade, não estão no momento de aproveitar isso. E às vezes acabam saindo da empresa, como outras empresas que eu trabalhei, e lembro que depois aquele arrependimento, né? Poxa, eu estava no paraíso e não sabia. Aí vai para outras empresas, outros trabalhos, é todo um relacionamento novo, e aí precisa voltar. Então, eu acho que daria para a gente fazer algum comentário, né, Mari, nesse sentido da autorresponsabilidade do funcionário também. Porque no primeiro a gente falou muito da empresa e hoje a gente está trazendo esse outro lado. Tá, e aí, se não funcionar? Tá, mas na prática, eu quero saber. As pessoas estão espionando as minhas respostas, mas e aí? E se esse líder não der jeito? Mas vamos só relembrar um pouquinho de novo o papel de todos para que as coisas funcionem, porque a gente está falando aqui dos dois lados, né? É isso aí, é aquilo que a gente sempre fala, é o pilar de todos, de todas as funções da empresa, todas. Se começa pela liderança, se passa pela gestão, acima da liderança e se chega no colaborador. Tem obrigatoriedade? Não, obrigatoriedade ninguém é obrigado a nada, mas se tem responsabilidade. Assim como a gente tem responsabilidade em todos os pilares da nossa vida, se tem responsabilidades dentro do ambiente de trabalho. Então, qual a minha responsabilidade frente à NR1? Usar as ferramentas que a empresa está me disponibilizando e fazer a minha parte. Porque, pode ser desagradável para mim, sim, mas merece uma chance de desenvolvimento, merece uma chance para ver se esse método vai dar certo ou não. Seja qual for o método que está sendo aplicado dentro da empresa, eu tenho a responsabilidade de abraçar para ver se isso vai me gerar um resultado bom ou ruim. Não gerou um resultado bom? Siga os processos que você tem que seguir de reclamação e de cobrança que você tem direito à empresa. Mas primeiro tem que se abraçar a responsabilidade de cada um fazer sua parte. Porque no momento que a empresa faz, que a empresa treina a liderança, que a empresa traz os gestores para dentro da formação da NR1 e chega no colaborador, ele não quer abraçar isso. Para mim está sendo desagradável, vai para outra empresa. A outra empresa também vai ter que estar adequada à NR1. E você vai ter que assumir esse pilar de responsabilidade lá também. Porque caso contrário, a gente não vai chegar aos resultados que se quer. Porque queremos, e a maior parte das doenças psicossociais se desenvolve no colaborador. Por quê? Porque é onde recebe a sobrecarga da liderança e dos gestores, tá? Mas a NR1 ela pede para que se comece com a liderança e se termine com o colaborador. Então, não adianta a NR1 vir arrumando os pilares lá de cima e quando chegar aqui embaixo, ter um pilar que não funciona. Aí acaba desabando a casa toda, porque bem ou mal, aonde mais se desenvolve as doenças é no pilar de baixo. É Uhum. mais baixo do colaborador. Então, tem que se assumir essa responsabilidade. Eu, na minha opinião, nem falaria responsabilidade, mas vamos trazer uma leveza para isso. Eu já vejo como uma obrigatoriedade mesmo, sabe? Porque, da mesma forma que a gente fala que a liderança precisa ter um treinamento para o lado de desenvolvimento humano, para que saiba dessa tratativa com o colaborador, eu vejo que o colaborador também precisa ter essa obrigatoriedade de se tornar mais fortalecido emocionalmente. E não existe motivo de negativa se é para uma coisa melhor, se é para um bem do comum da empresa toda, né? Então, no Uhum. momento que ele se nega a fazer isso, também a empresa tem o direito de pedir para ele assinar um termo de responsabilidade, se eximindo de qualquer doença que pode vir porque é como você estar ali ah, correndo risco de desenvolver alguma doença emocional ali dentro, a empresa tem te oferecer um projeto onde
você vai melhorar, vai se fortalecer e você não querer. Aí, automaticamente, eu preciso assumir a responsabilidade sobre a minha opinião e a minha recusa. Então, ou eu assumo a responsabilidade e abraço a causa, ou eu assumo a responsabilidade e assumo a minha escolha. Mas eu vou ter que ter responsabilidade, ou para fazer o que a empresa está me pedindo, ou para assumir a minha opinião, como tudo na A, vida. Mas, a gente comentou até na outra live, assim, e eu acho que aqui cabe, né, de novo, se sentir que não está funcionando, como pode proceder? Eu diria para fazer o seguinte exercício: olha como você se comportava na família. Você era uma pessoa que interagia, você era uma pessoa que ajudava, porque normalmente a gente traz esse perfil lá de casa, vai para a escola. Então, às vezes, aquilo que a família não deu conta de ajustar, vai para a escola. Aí chega na escola. Como é que você era na escola? Você entregava os seus trabalhos? Você fazia? Você gostava? Quais eram as disciplinas que você se dedicava? Você respeitava os colegas, os professores? E aí vai botando dedinho na consciência. Como você interagia? Aí aquilo que a família não deu conta de organizar, a escola não deu conta de organizar, aí vai para a empresa. Aí às vezes chega uma pessoa totalmente desorganizada, descomprometida, às vezes até usar o termo assim que os professores usam, relaxada, né? Olha o relaxamento nesse trabalho. sim, E aí sempre assim, porque o pai e a mãe não deu atenção, ou porque o pai e a mãe é separada, ou porque eu morei com a avó, ou porque, lá na escola ninguém dava bola. E aí você vem com essas desculpinhas, aí vai chegar lá na empresa, então, opa, não, mas eu mudei. Eu até era assim na infância, na adolescência me ajeitei um pouco, ou eu não era assim na infância, na adolescência me desajeitei. Mas depois na fase adulta, aí vem a responsabilidade de um namoro, de um casamento, de uma família. Qual é o teu papel? Como você está desempenhando esse papel? E aí você faz essa reflexão do quanto durante a tua vida você terceirizou a culpa e do quanto você se responsabilizou pelos teus resultados. E aqui, quando diz, como pode proceder? Se você tem a plena convicção que você está coeso, alinhado, você está entregando, você vai fazer tudo isso que a Mari falou. Vai ali numa assim, conversa, vai o Ministério do Trabalho, se precisar, vai no Ministério Público, mas você também pode proceder com a opção de trocar de trabalho, porque às isso vezes tem batalhas que não valem a pena serem lutadas por questões de saúde física, psicológica, né, é emocional, e aí isso. você tem essa opção também, muitas vezes, de trocar. Mas agora a parte boa é que você tem um caminho a trilhar. E foi isso que eu falei com uma das minhas mentorandas, você tem essa opção. Você não precisa, porque você fica, eu vou gravar essa mensagem, esse áudio que ela me mandou fora do horário de trabalho. Olha só nessa reunião o que ela falou. E isso é extremamente desgastante, e a pergunta é: aonde você quer chegar com isso? Você está fazendo essas gravações, você está coletando essas. Porque hoje em dia já não fica mais nada escondido, né? Cuidado. Onde você Exatamente. quer chegar com essas informações? Você quer entrar com talvez até algum processo, alguma coisa? Você quer entrar via judicial? Você está disposta a colocar teu foco, a tua energia nisso? Você tem a opção de sair também. É isso, tem muito e vai se ter muito colaborador sendo oportunista da lei, tá? E fazendo coisas que não estavam fazendo para que ganhe esse processo de trabalho. E vão ganhar, porque a lei está, vamos dizer assim, a favor deles por enquanto, tá? Porque se a empresa não está adequada à NR1, ela está dando essa brecha. Mas no momento que a empresa dá a NR implantada, aí isso que você falou é muito, para mim, é muito coerente. Por quê? Eu falei até esses dias com uma amiga no café, eu disse para ela que a NR1 ela está trazendo a obrigatoriedade para as empresas que nós deveríamos usar em todos os pilares da nossa vida, em todos os setores. Em casa é assim, porque a gente não tem um ambiente carregado dentro de casa, a gente não quer um ambiente onde as pessoas gritem, onde não tenha uma tratativa legal um com o outro, onde não seja emocionalmente acolhedor. Na escola, a gente também busca colocar o nosso filho onde seja um ambiente saudável emocionalmente.
Em qualquer lugar onde você bota o pé, você quer tornar esse ambiente emocionalmente saudável para que seja acolhedor para todos os que estão lá. Então, se você vem de uma família desestruturada e você chega num ambiente de trabalho, você não pode achar que isso é normal. E no momento que a empresa te oferece uma ferramenta de mudança, mas eu estou acostumada a esse caos de todos os pilares da minha vida. Ok, então vamos começar a mudar aqui. Quando você sentir o benefício, você leva para os outros pilares para ver o quanto isso vai te trazer mudança. E se Uhum. você está acostumado a todos os pilares da tua vida serem centrados, serem acolhedores emocionalmente, serem de conversas saudáveis, construtivas, você chega num ambiente de trabalho onde te enterra emocionalmente, você não vai conseguir ficar. E aí, se essa empresa não desenvolver a NR1 lá dentro, aí entra isso que você falou, vá para outra, sabe? Não use do oportunismo, porque alguns profissionais são tão bons, que não merecem ter isso, sabe? Não merece passar por esse desgaste emocional que gera todo esse trâmite de recolher informações, de usar, sabe? É um ambiente que não tem que nem se deixar crescer, sabe? Nem trazer para si. Uhum. Quando é emocionalmente saudável, nem pega essa sobrecarga, só muda de trabalho, porque tem sim ótimas empresas para se trabalhar. As escolhas, aquilo que eu permito, né? Muito As bem. escolhas. E a última a gente já sabe aqui qual é, então, que é sobre um case de sucesso. Um case de Você já sucesso. consegue perceber, tem alguma empresa que já deu um feedback positivo, porque agora a gente só está falando assim, é uma obrigação, é uma adequação, mas tem alguém assim que já disse, que bom que a gente trouxe a NR1 para a empresa, percebemos diferença, qual é o case aí que a gente pode compartilhar? Eu vou te trazer exatamente, até depois te mando o vídeo, se você quiser até anexar aqui na nossa palestra, uma palestra que a gente foi desenvolver numa empresa que já estava há 2 meses com o nosso projeto implantado da NR1. E aí uma líder deu o depoimento dela falou, olha, a gente olha e às vezes pensa assim, é só mais um app que o colaborador vai fazer uso e tal, vai trazer toda a legalidade, mas não sei se realmente vai funcionar. Exatamente esse depoimento ela deu. E ela disse que elas tinham uma colaboradora que seguidamente tinha crises de ansiedade. E aí, num dia lá aconteceu algo que despertou o gatilho nela e ela começou a ter crise de ansiedade. E ela pegou o celular e pediu por o próprio celular, em voz assim, pediu para que ele encaminhasse ela para algum exercício que ajudasse na crise de ansiedade. Ela falou, e eu vi a minha funcionária, a minha colaboradora, fazendo uso da técnica e 5 minutos depois ela já estava voltando ao trabalho muito melhor. E ela mesma, a funcionária mesmo, deu o depoimento que disse que nunca tinha usado aquela técnica e não acreditava que uma técnica tão simples ia fazer efeito, que na hora da crise fez. Então, isso é Mas traz a técnica aí na próxima. a gente ouviu isso de uma liderada, de uma cliente nossa, e para nós é extraordinário, assim. E como, no geral, eu trago, Márcia, o padrão das empresas que têm GPTW. Eu falo muito que é o selo Great Place to Work, que é Isso. uma empresa americana que certifica as melhores empresas para se trabalhar com um selo de qualidade. Todas as empresas que têm o GPTW têm essas técnicas desenvolvidas e disponíveis para os colaboradores, que são treinamentos, que são projetos, que são apps, que trazem esse fortalecimento emocional para o colaborador. Até porque uma das coisas que o GPTW cobra é isso. O GPTW ele é tão trazendo o que nós falamos aqui sobre a diferença entre liderança e colaboradores. Quem responde à pesquisa GPTW, quando a empresa pede esse selo de qualidade, são só os colaboradores. Não entra nem liderança e nem RH, são só colaboradores que respondem Não essa sabia. pesquisa. Que É, legal.
Bom, Sim. existência, enfim, sei dos É, bastidores. então, realmente só recebe as empresas que tratam os colaboradores com muito cuidado mesmo. São as melhores empresas para se trabalhar. E elas trabalham todos os pilares que a NR1 exige. Então, será que funciona? Bom, se as empresas que estão trazendo essas, essas normas, esses cuidados para os colaboradores estão entre as melhores empresas para se trabalhar no país, eu acho que é a maior resposta de que realmente funciona trazer esse cuidado para os colaboradores. Muito bom. Então, chegamos aí cravadinho 1 hora, né, de live. E você quer falar mais alguma coisa, Mari? A gente deixou aí já disponível o nosso arroba, né, das nossas empresas, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. O meu Instagram é Márcia Esquinato, a partir dali você tem acesso aí ao meu canal no YouTube, ao meu site, outras ferramentas, vai lá conhecer um pouquinho mais do que eu faço. A Mari, proprietária da Humanamente Zen, né, ponto oficial também, esse é o link aí do Instagram, das redes. Quer falar mais um pouquinho, Mari? Eu só quero agradecer, primeiramente, de novo a oportunidade e convidar as pessoas a conhecer a Humanamente Zen Ponto Oficial e, principalmente, se darem a oportunidade de conhecer a Energize. Gente, é o projeto mais barato do mercado, de mais fácil implantação e com excelentes resultados. A gente traz tudo que a NR1 pede, tudo que a NR1 exige, toda a documentação necessária e a gente tira da empresa toda a responsabilidade de tempo para qualificar a NR1, porque tudo a gente faz, desde o levantamento de dados, as tratativas, o acompanhamento e gera documentação. Então, nós somos legalizados para fazer isso, temos ótimos clientes. Se entrar lá no meu Instagram, vão ver, os nossos clientes não são pessoas desconhecidas, já estamos há 36 anos no ramo de desenvolvimento humano dentro de empresas, então temos uma credencial muito grande. Então, deem a oportunidade de conhecer o nosso projeto e trazer para a empresa de vocês um novo conceito de trabalho. Muito bom. Vamos só recolocar ali, não é o mais barato, é o melhor investimento É o melhor versus investimento. benefício, né? Não é nem Exatamente. custo-benefício, é investimento. É com o É o melhor. de menor custo e o de maior investimento que a tua empresa vai fazer. Eu falo, inclusive, isso, Márcio, que eu trabalhando no ramo de segurança de trabalho, como já trabalhei, eu sei o custo que é para a empresa realocar um profissional da segurança do trabalho para fazer outros trabalhos. Então, eu falo que nós ainda geramos economia para a empresa, porque a gente nem faz eles gastar com essa metodologia que a segurança do trabalho está fazendo. A gente não tira ninguém do. A gente não para a empresa nem realoca funcionários de lugar. A gente faz tudo aquilo sem mexer em absolutamente nada da empresa, gerando inclusive economia para eles. Tranquilidade certa. Então, que essa balança seja justa, né, tanto para a empresa quanto para o colaborador, para que ela cumpra esse papel, para que a gente tenha colaboradores mais saudáveis de mente, de estado emocional, que as empresas consigam produzir com mais qualidade, com mais harmonia, né? Afinal, eu sempre digo, no final tudo dá certo. Então, gente, né, cuidado aí com a pressão, com a ansiedade, porque no final tudo dá certo. Mas Exato. agora, com a legislação, eu espero que essa parte que às vezes ficava ali um pouco de lado, que ela de fato agora venha a ser olhada com mais carinho e trazer mais amor, né? Mais humanização de fato aí para as empresas. Vamos acreditar no lado bom dessa norma, parar de enxergá-la só como uma norma obrigatória e ver o lado bom que ela vai trazer de implantação. Vamos olhar para as empresas que têm o selo GPTW, sabe? E ver que essa norma está trazendo a oportunidade da empresa da gente se tornar uma merecedora de um selo de qualidade desse nível, né? Verdade. Obrigado, Mari, mais uma vez, pela disponibilidade.
Comentem aí embaixo, deixem as suas dúvidas, tragam os seus cases, tragam as suas ânsias, e quem sabe a gente vem aí e grava um terceiro episódio para vocês também. Vamos sim, com certeza. Vamos trazer mais oportunidades para essas pessoas ficarem ainda mais por dentro e abraçarem essa causa. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Márcia. Um beijo no coração.